E, Fátima, quando a gente fala de trauma, eu acho que... Se fala a palavra trauma, as pessoas provavelmente vão imaginar algo dramático, assim, algo bem intenso. Talvez, digamos, sofreu um assalto, sofreu um episódio de algum tipo de abuso. Mas eu estou correto em imaginar que a pessoa pode ficar traumatizada com toda sorte de experiências, né? Por exemplo, a pessoa pode, digamos, dar um exemplo aqui aparentemente inofensivo. A pessoa está estudando para uma prova, um concurso, né? E ela sente um peso muito grande. Ela está estudando e tem filhos e precisa passar naquela prova e ela se dedicou muito, apostou, né? Investiu tempo, talvez até dinheiro para fazer, acabou que ela não passou e tem uma experiência emocional muito negativa. Fica muito frustrada e fica decepcionada e talvez sinta que outras pessoas ficaram decepcionadas. Um episódio como esse pode deixar a pessoa, de certa forma, traumatizada com isso, né? Ela não consegue mais sentar para estudar. Estou correto assim? Ou existem critérios que a gente precisa usar para dizer, não, isso aqui é um trauma, isso aqui a gente dá outro nome por causa disso? Ótima pergunta. Inclusive, é um tema de das pesquisas que a gente está fazendo. É mais ou menos então, no por próximo aí. episódio... Então, assim, na verdade, assim, o que a gente chama comumente de trauma poderia ser, né? Então, um trauma é uma coisa que tem um impacto emocional muito grande para mim, que me faz sofrer, né? Que traz uma lembrança difícil, que me deixa triste. Então, para o cotidiano, a gente pode até chamar de trauma. Quando a gente olha para a psiquiatria, o trauma para ser um trauma que pode levar a um transtorno psiquiátrico específico, que é o transtorno de estresse pós-traumático, ele tem suas características específicas. Então, ele tem que ter envolvido alguma forma de violência, violência, abuso sexual, tem os critérios aqui, eu não vou lembrar de... Tem algumas categorias. Isso. Então, por exemplo... na edição anterior do DSM, que é o Manual de Diagnóstico, que é usado no mundo inteiro, né, que de tanto em tanto tempo eles revêem todos os critérios diagnósticos para todos os transtornos mentais. O mais recente é o DSM-5. No DSM-5, eles mudaram um aspecto do trauma que tinha no 4 e agora não tem no 5, que é a morte de ente querido. Então, no DSM-4, a morte de um ente querido poderia ser um evento traumático, dependendo de como você reage para esse evento. Tá? No DSM-5, não é. E isso está sendo uma grande discussão na literatura. Por quê? Porque a morte de uma pessoa querida ela pode envolver sofrimento e dor, né? Ela pode ser súbita, ela pode envolver violência. Essas coisas ainda estão sendo contempladas no DSM-5. Mas o que acontece? Se é a morte de algum conhecido e tal, que te causou muito impacto, você tem que ter vivenciado, você tem que estar presente. E isso mudou, então, no 5, que foi antes da pandemia. E aí, na pandemia, o que aconteceu? A gente fala, a pandemia foi um experimento de saúde mental mundial. Porque você colocou todo mundo, né, num estágio de sofrimento incrível. E você teve... todos tivemos pessoas que morreram por conta da Covid e que, às vezes, você não estava presente, você não viu a pessoa adoecer, mas isso pode ter te gerado um enorme sofrimento e você pode ter sintomas que são compatíveis com o transtorno de estresse pós-traumático. Mas, pelo critério lá do diagnóstico, morte de ente querido não é um tipo de trauma que leva a esse transtorno. Tá. Certo. Então, oficialmente a pessoa pode não ser diagnosticada, mas, na prática, na hora que você vai ver, ela pode ter todos os sintomas do transtorno do estresse pós-traumático. Pois é. Então, assim, eles dizem a morte de ente querido... é uma... como é que eles chamam? É uma ocorrência natural da vida de toda pessoa. Sim, só que ela pode ser traumática ou não. Então, assim, existe uma enorme discussão na literatura com isso. O que é um trauma? Então, assim, esse, na verdade, é um dos pontos mais debatidos do diagnóstico.
Porque o que é um trauma para mim pode não ser para o outro, claro, depende de como eu vou reagir. Mas o fato é que a gente tem exemplos de pessoas que passaram por situações que não contemplam esse critério de trauma dos transtornos psiquiátricos, mas a pessoa tem todo o sofrimento associado, né? E se você olhar só os sintomas, ela tem TEPT, mas o trauma não justifica. Uhum. Então, assim, a gente está fazendo um estudo nesse sentido a partir de dados que a gente coletou dos pós-graduandos da UFRJ. Eu ia te perguntar desses dados logo mais. Já chegamos neles. É. Então, assim, a gente está investigando, e aí tem coisas muito alarmantes, né? Então, primeiro, ansiedade e depressão, elas têm uma alta prevalência, né? Tem muitas pessoas que têm sintomas compatíveis com transtorno de ansiedade e depressão. Isso você está falando de qual grupo? Dos pós-graduandos. Pós-graduandos. Mestrandos e doutorandos. E não é só na UFRJ, assim, isso é no mundo inteiro, porque tem artigos na Berkeley, em vários lugares, em todos os países. A prevalência de ansiedade e depressão é alta. Maior do que se for olhar a população geral. Sim, é maior. E o que acontece? A gente está vendo também... a gente estudou os tipos de traumas que essas pessoas passaram. Certo. E aí, assim, são pessoas que são jovens, né? Normalmente abaixo dos 30 anos. Muitos passaram por violência urbana. Muitos. E tem muitos casos de abuso sexual. Vividos ao longo da vida. Não estou dizendo que seja na universidade, não. Sim. Ao longo da vida. Então, assim, a gente tem esses dados e a gente está investigando, porque, às vezes, também tem pessoas que têm sintomas que são compatíveis com o transtorno, mas o trauma não contempla o tipo de trauma para diagnóstico. Entendi. Né? Então, a gente está discutindo isso, né? O que é considerado um trauma? Né? Então, você pode ter uma vivência de alguma coisa que... Como aconteceu um artigo interessante até de um colega do grupo lá do Limpes, de uma pessoa que foi exposta a um filme de terror, quando jovem, muito jovem, no início da adolescência, e a pessoa continuou tinha sintomas intrusivos, tinha pesadelos, todos os critérios do TEPT, né? Toda a sintomatologia, a partir da exposição a um filme. E exposição a filme não é tipo de trauma para o TEPT, né? Sim. Então, assim, isso está sendo muito questionado, e aí você tem uma série de implicações legais, né? Porque uma vez que você diagnostica isso nas pessoas, isso é passível de afastamento do trabalho, aposentadoria. Então, assim, são coisas que a gente precisa estudar para entender melhor. Uhum.